Boa noite, igreja. Boa noite. Aleluia, querido. Como é gostoso a gente estar na casa do Pai. Uma vez quando você ouve essa canção que acabamos de entoar aqui, o seu coração já começa a pulsar mais forte, começa a lembrar do nosso face a face que tivemos há poucos dias. Querido, faça queimar teu fogo, Deus. Deixa ele queimar e navegue no rio do Espírito. Nunca deixe que esse fogo se apague. Amém, querido? Amados, nós estamos concluindo o ano de 2019, caminhando aí para o fechamento dele. E o Senhor tem colocado em nossos corações o ano profético. O coração do nosso amado pastor Devani tem tocado em seu coração e trazido um direcionamento à igreja. No ano de 2019, que ainda não acabou, como o Brunão acabou de trazer, nós vivemos e estamos vivendo ainda o extraordinário de Deus, queridos. E só não vive o extraordinário aquele que não deseja, que escolhe caminhar com as próprias forças, lutando com a força do seu próprio braço. Mas em 2020 nós viveremos o ano da provisão de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, sobre vivendo a provisão de Deus. Vamos repetir juntos, queridos? Vivendo a provisão de Deus. Aleluia. Agora, com mais intensidade, agora você já sabe o que você tem que repetir, então agora respira fundo aí, se posiciona na cadeira, põe para fora aquela voz que só você tem, né? Vamos lá? 1, 2, 3. Vivendo a provisão de Deus. Aleluia! Desse jeito. Mas antes de começar essa palavra, não faz sentido falarmos sobre provisão se você não entende quem você é no Senhor. Existem pessoas que pensam assim: o sobrenatural, o extraordinário, a provisão de Deus, ela se refere apenas e exclusivamente às bênçãos reservadas lá no mundo espiritual. Parece algo que é evidente que nós vamos colher os frutos disso, mas não é palpável. E o fato é que muitas pessoas ainda não compreenderam o amor que o Senhor tem por elas. Ei, você é amado. Antes de falar sobre provisão, eu preciso lembrar você de uma verdade: você é importante para o Senhor. Eu não sei o que o inimigo tem trazido à sua vida, tentado menosprezar aquilo que o Senhor fez na sua vida e o quanto você é importante para Ele e para todos nós. Mas eu quero que você feche seus olhos e ouça esse texto. O apóstolo Paulo, em algumas oportunidades, ele vai usar uma expressão: eu estou convencido, eu estou certo. Isso é algo que eu não tenho dúvidas. E lá na carta aos Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso 38, diz assim: porque eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Receba o amor do Senhor. Não permita que Ele te engane. Não permita que o inimigo roube a bênção do Senhor na sua vida. Nada pode afastar você do amor de Deus. Mas o que mais, pastor? Aí nós temos em Mateus capítulo de número 7. Olha que interessante, em Mateus capítulo 7. Ah, mas será que aquilo que eu preciso no meu dia a dia, será que Deus está preocupado com as minhas lutas diárias? Será que aquilo que eu tenho vivido lá no meu trabalho,
nos diz, Mateus 7, verso 7: peçam e será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta será aberta, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ei, talvez ao seu coração parece algo distante o Senhor se preocupar com aquilo que você está passando, mas o que nós temos aqui é Jesus dando exemplos concretos daquilo que pode talvez estar apertando a sua vida nessa noite. Ele vai dizer assim: se um filho lhe pede pão, ei querido, sabe aquele pãozinho quando você acorda de manhã, está em cima da mesa, fresquinho, com uma manteiga ali, querido, isso é físico, isso é concreto, você pode tocar, isso transforma o seu dia. E Deus está dizendo assim: se o seu filho te pede pão, você não tem coragem de dar para ele uma pedra. Se o seu filho te pede um peixe, você não vai dar para ele uma cobra. E aí Jesus vai dizer assim: se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus não dará tudo o que nós pedimos, querido. O que você precisa, o que tem apertado seu coração. Nós vamos entrar no ano da provisão. Isso só faz sentido se você compreende o amor que o Senhor tem por você. Senão vai parecer que a provisão ela existe para o pastor Devanil, só o paizão. A provisão existe só para alguns, mas eu não sou importante. Não faz diferença o que eu peço. E aí, lá na galeria da fé, queridos, Hebreus, capítulo de número 11, nós vamos ver muitas histórias ali na galeria da fé de Hebreus capítulo 11, mas existe uma pessoa que chama a nossa atenção, e essa pessoa se chama Enoque. Vai dizer assim, pela fé Enoque foi arrebatado, a partir do verso de número 5, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Aí alguém vai falar assim: puxa, como Enoque agradou a Deus? O verso 6 responde, ele vai falar assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você ainda está meditando nessa palavra, pode abrir seus olhos agora. Não deixe o inimigo dizer que você não é importante. Não deixe as pessoas dizerem que aquilo que você precisa é descartável. Você é importante. Jesus morreu por você. Jesus morreu por todos nós. Essa semana nós vamos celebrar o nascimento de Jesus. Isso significa esperança. Esperança para a humanidade, esperança para todos nós. Você é importante. Receba disso, querido. Receba do amor de Deus na sua vida. Agora, aquele que já entendeu o amor de Deus, sabe que o Senhor realmente se importa com ele. Ele sabe que a provisão de Deus virá. O paizão acabou de dizer aqui: a provisão é para aqueles que estão em Cristo. Se você já entendeu qual a sua identidade em Cristo, querido, a provisão é para você. A provisão é para a sua vida, para a sua família. Agora, nós vamos aprender com um homem de Deus nessa noite.
sobre como realmente a provisão de Deus ela pode ser derramada sobre a sua vida, sobre a sua família. Se você entende o amor de Deus, você já sabe que isso é possível. Mas como a provisão de Deus pode vir? Como aquela luta que eu tenho passado, ela pode ser resolvida? E aí eu convido a toda a igreja a se colocar em pé. Abra aí a palavra de Deus no primeiro livro, Gênesis, capítulo de número 22. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Gênesis 22, a partir do verso de número 1. Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto. Repita: holocausto. Num dos montes que eu lhe indicarei. Aleluia. Até aqui, pode sentar. Essa palavra, querido, ela começou a queimar no meu coração semana passada durante o semeando, no domingo pela manhã. E o Senhor mostrou para mim verdades que eu ainda nunca tinha prestado atenção nesse texto. Acabando o momento ali de busca, eu fiquei segurando o paizão lá, conversando sobre esse texto que Deus tinha falado ao meu coração. E todo mundo esperando a gente para tomar o café da manhã. Cadê esse povo, rapaz? E a gente lá. Porque o Senhor tinha tocado no meu coração, queridos. E eu quero compartilhar essa verdade com você nessa noite. Pela manhã eu ouvi algo. Queria que você, antes da gente começar a estudar esse texto, lançasse fora tudo aquilo que talvez passa na sua mente assim: eu já sei tudo sobre esse texto. Eu já sei todas as verdades que Deus tem para falar para mim através desse fragmento da palavra. Porque a nossa vida, queridos, ela pode ser transformada com a palavra de Deus. Semana passada nós estudamos sobre a importância da palavra. Não seja presunçoso na presença do Senhor. Deixa Ele falar o seu coração nessa noite. Abra o seu coração. E aqui nós temos um Abraão, querido, com mais de 100 anos de idade. Um homem que havia esperado durante muitos anos para ter em seus braços aquele que seria a resposta da promessa de Deus, o seu Isaque. E ele via Isaque crescendo. E eu sou pai hoje, querido, como eu tenho orgulho das minhas meninas. E eu creio que Abraão não era diferente com o seu Isaque. Cada passo era uma comemoração em casa. Cada detalhe novo. Eu vejo a Luísa em casa, queridos. Que incrível que é isso. Sobrenatural. Você vê uma pessoa crescendo, se desenvolvendo. Eu já vi isso tanto nos meus filhos na fé. E agora Deus me dá o privilégio de ver também na nossa filha. Mas o Senhor também faz isso conosco. E aqui nós temos um Abraão que tem o seu Isaque. E nós vamos ver que o primeiro passo que nós temos que dar para viver a provisão de Deus é obediência. Sem obediência não existe provisão. Porque o Senhor, Ele vai pedir para Abraão aquilo que talvez naquele instante, na sua vida, era mais importante.
Ei, mais de 100 anos de idade, pai, na velhice, provando daquelas coisas, do menino crescendo, aprendendo a andar, aprendendo a correr, montar cavalo. Imagina, cada vitória. E agora Deus olha para ele e fala assim: eu quero o seu Isaac. Nós vamos começar o ano de 2020 e talvez nessa noite o Senhor já olha para você e fala assim: eu quero o seu Isaac. Eu quero aquilo que você valoriza. Eu quero aquilo que faz diferença para você. E aí nós podemos ver um Abraão revoltado. Não, Isaac não. No Isaac você não toca. Qualquer coisa dentro dessa casa, na minha vida, até a minha esposa, pode levar, mas não o meu Isaac. Mas em momento algum você vê Abraão dizendo isso. Ele tinha no seu coração um propósito: eu vou obedecer ao Senhor. Quando nós escolhemos obedecer ao Senhor, algo vira uma chave aqui dentro do nosso coração, que diz assim: eu reconheço que o meu jeito de fazer as coisas não é o melhor. Eu reconheço que Deus pode me conduzir por caminhos que eu não conheço, mas que são melhores, são mais altos do que eu. Qual é o seu Isaac, querido? O que é aquilo que o Senhor já tem trabalhado no seu coração e você sabe que deve mudar, deve transformar, e não muda sempre do mesmo jeito? Precisa começar aqui, dentro do nosso coração, uma mudança que vai gerar provisão lá na frente. Sem obediência não tem sentido em ter provisão. Se você não obedece, você não precisa de provisão, porque você caminha de acordo com o que você acha que é certo já. Você não precisa de Deus. Agora, se nós escolhemos obedecer ao Senhor, aí as coisas são diferentes. Nós fazemos de Deus aquele que está ao nosso lado. Falamos assim, entregamos o controle nas mãos dele e falamos: Deus, faça segundo o que o Senhor tem para a nossa vida. Você que é um pai de família, você vai entregar o controle da sua casa, da sua família para ele, falar assim: Deus, está nas tuas mãos, eu confio que o Senhor tem o melhor para nós. Eu não confio em mim mesmo, eu confio no Senhor. Eu não confio no meu trabalho, eu não preciso mentir para bater as minhas metas. Eu não preciso manipular os outros para alcançar o que eu gostaria de alcançar. Não, eu não vou me dobrar. Nós não precisamos disso, querido. Para ter provisão, a primeira coisa é obediência. Talvez o seu discipulador, sua discipuladora já tenha trabalhado isso com você há anos. E semana após semana, caiu de novo, caiu outra vez. Entrega para o Senhor, obediência. E é interessante que esse texto que a gente leu, ele usa uma palavra técnica que se chama holocausto. Repita comigo: holocausto. Quando a Bíblia fala em holocausto, ela fala de um tipo de sacrifício diferente. Não é apenas um sacrifício, é um sacrifício que, colocado ali sobre o altar, ele deveria ser totalmente queimado. Repita: totalmente queimado. Não vai sobrar nada, vai queimar, e queimar, e queimar de novo. E a chama não vai se apagar, ela vai ser alimentada, até que não sobre nada, e até as cinzas são retiradas, para ser lançado em outro lugar, mas vai queimar, e não vai parar de queimar. Não era
não tinha como fazer um joguinho com Deus, entregar pela metade, não, era totalmente queimado. Ei, se você nessa noite, você tem entregado só uma parte da sua vida para o Senhor, Ele fala para você, totalmente queimado. Totalmente queimado. Chega de viver o evangelho pela metade. Chega de viver uma vida com Deus, mais ou menos. Totalmente queimado. Sem obediência não tem provisão. Esteja em Cristo, querido. Esteja em Cristo. Não murmure. Obedeça. Confie. Confie. Confia no Senhor. Mas não apenas a obediência. Existe algo aqui que começou a queimar no meu coração semana passada. Olha o que diz o verso 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, o seu filho. E depois de cortar lenha, repita comigo, cortar lenha, para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Se você deseja viver a provisão de Deus na sua vida, você tem que estar disposto a preparar a lenha, a cortar a lenha. Existem pessoas que querem sim a provisão. Se eu agora perguntasse quem deseja viver a provisão de Deus, talvez todo esse auditório levantaria suas mãos. Eu quero a provisão de Deus. Mas veja Abraão, querido, na manhã seguinte, a manhã seguinte nos dá uma noção assim de que é para ontem. Não é assim, eu vou fazer o que Deus quer mais para frente. Deixa eu digerir melhor essa história. Deixa eu digerir melhor essa história. Não, é na manhã seguinte, é para já. Hoje, eu fui no chá de bebê da Aline e do David. Eita Deus. E o David estava com uma camiseta escrito, now. Agora. É agora, querido. Não é para amanhã. É já, você começa agora a preparar a lenha. Mas eu tenho 107, 110 anos de idade, eu estou cansado, eu preciso descansar. Você precisa começar a preparar a lenha agora. Eu quero viver coisas grandiosas, receber de Deus a provisão. Mas então, filho, comece a caminhar, levante cedo. Preciso, eu gostaria tanto de ter um emprego melhor. Aleluia, ano de 2019 acabando. Quantos cursos você fez ao longo desse ano? Eu gostaria de passar num concurso. Eu prestei um concurso e não consegui uma classificação boa. Querido, quantas horas você estudou? Quanto tempo você dedicou? Quanto de lenha você cortou para se colocar sentado naquela sala para fazer aquela prova? Tem que cortar lenha. Não delegue aquilo que é seu. Tem pessoas que só empurram para os outros. Há homens que dentro de casa eles não fazem nada. Só delega para a esposa, ela é a administradora do lar. Não, querido, põe a mão no pesado, pega firme junto. Se esforce, se dedique, porque eu estou vendo um Abraão, que depois de ouvir que Deus queria aquilo que
para ele era mais importante, ele se levanta cedo, ele não manda um empregado preparar, ele prepara. Ele preparou o jumento, ele foi lá e cortou a lenha. Eu gostaria tanto de emagrecer. Querido, quantas sobremesas você deixou de comer esse ano? Quantas vezes você escolheu fazer aquilo que poderia transformar a sua realidade? Pastor, você está falando de estudar, de fazer curso. Eu não tenho tempo. Eu trabalho, eu tenho a minha vida, isso aí não funciona para mim. Infelizmente, sou um desprivilegiado, né? Eu não tenho tempo para estudar. Querido? Quanto tempo você assistiu de TV durante o ano de 2019? Quanto tempo você ficou na frente do seu celular durante o ano de 2019? Comece a pensar, querido. A questão é que nós queremos encontrar muletas para aquilo que nós tínhamos que fazer. Se você deseja provisão, você precisa cortar lenha. Não faz um mês, talvez esteja completando isso agora. Nós tivemos exatamente nesse lugar, pastor Jetro, usado poderosamente por Deus. E aí ele vai trazer uma palavra. Ele vai falar assim: Jesus foi até Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro, depois de uma noite em que ele não pegou nada, ele está sentado, preparando, limpando, arrumando as suas redes. E se ele não tivesse preparado as redes? Nós acabamos de ouvir isso, queridos, essa verdade tão linda, trazida pelo pastor Jetro, e às vezes nós deixamos de lado. Nós queremos a provisão, mas para você viver a provisão, tem passos que você precisa dar. Porque aquilo que está na sua mão para fazer, é você, sou eu, somos nós. O que está na sua mão? O que poderia ser diferente? Eu te pergunto, a sua lenha está cortada para o ano da provisão? As suas redes estão prontas para o ano da provisão? Como está a sua preparação para o ano da provisão? Dá tempo. Dá tempo. Começa agora. Já. Não. Hoje. Não amanhã. Não semana que vem. Na manhã seguinte. Já. É para hoje. Aquilo que está nas nossas mãos, vamos começar a fazer agora. Não adie. Aí o final do verso 3 fala que eles partiram em direção ao lugar que Deus havia indicado. E aí olha o verso 4, no terceiro dia de viagem. Aqui também me traz algo no meu coração, querido. Imagina só, são 3 dias andando, caminhando. Estava com o jumento, que seja, mas é uma viagem de 3 dias. Por que não deixou para pegar a lenha no meio do caminho? Por que não deixou para pegar algum graveto, alguma coisa lá perto de onde iria ser o sacrifício? Não! Ele já levou a lenha. Ele já levou ela. Às vezes nós seguramos o máximo que podemos as coisas, e só quando já não tem mais jeito, não temos mais como empurrar com a barriga, aí a gente faz. Mas o Senhor está te chamando nessa noite para começar antes. Porque como eu li há pouco, lá no grupo postado pelo nosso líder aqui, amado Rafa, aqueles que se antecipam, governam. Você entende isso, querido? Aqueles que se antecipam, governam. Precisamos nos antecipar. Comece a antecipar as coisas na sua vida, querido. Aquilo que você deseja para o ano que vem, comece agora.
Comece já. E aí vem algo nesse texto que eu nunca tinha prestado atenção, porque talvez não era o tempo eu não tinha a maturidade necessária para poder identificar isso nesse texto. Mas existe um outro passo a ser dado para que você tenha a provisão de Deus. E esse passo é: sem fogo não há provisão. Vamos repetir? Sem fogo não há provisão. Ficou meio estranho, vamos de novo. Sem fogo não há provisão. Tudo bem, pastor, sem fogo não há provisão, mas e daí? E daí que há algo nesse texto que é sobrenatural. Verso 6 diz assim: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo, repita, ele mesmo, levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Havia um outro elemento ali, além da lenha, havia o fogo. E esse fogo, querido, quem levava ele era o próprio Abraão. Imagina alguém vai perguntar assim: mas pastor, como é que funciona esse negócio de levar fogo? Será que Abraão, ele estava andando com uma vela na mão? Creio que não. Como ele levava? Sinceramente, querido, de acordo com os recursos que ele tinha naquele momento, ele estava fazendo todo o possível para que aquele fogo que ele tinha com ele não se apagasse. A lenha que ele tinha preparado, ele até colocou nas costas de Isaque, mas o fogo, as brasas, ele não delega, ele traz para si e fala assim: do fogo eu vou cuidar, o fogo é meu. O fogo é comigo. O fogo é comigo. Talvez, filho Isaque, você ainda não entende o que é o fogo, mas o fogo é comigo. Papai leva o fogo. Porque o pai sabe como manter a chama acesa. Porque se nós chegarmos no alto da montanha para ver a provisão de Deus e não tivermos fogo, não faz sentido. Não existe provisão sem fogo. Então o fogo é comigo. Eu levo o fogo. A palavra diz que quando foi montado o tabernáculo, e havia ali o altar, onde eram oferecidos os sacrifícios, os holocaustos, o fogo queimava. Mas o fogo queimava dia e noite, ele não parava de queimar. E alguém, querido, algum levita, ele era responsável por algo. A missão dele era: não deixe a chama que está ardendo no altar se apagar. E como esse levita fazia isso? Não sei, querido. Talvez ele levava mais lenha, levava mais coisas, mas ele não permitia de forma alguma que o fogo se apagasse. Talvez você deseje a provisão de Deus, mas eu tenho uma novidade para você, querido. Como está a chama? Como está o fogo na sua vida? Você tem guardado com você o fogo? Porque lá na frente ele vai ser útil. O Senhor vai usar isso na sua vida, nas nossas vidas. E precisamos guardar o fogo. Na nossa vida o fogo ele é aceso, ele é mantido aceso, muitas vezes com a palavra do Senhor. Semana passada nós aprendemos sobre a importância da palavra. E a palavra, quantas vezes ela não aviva o fogo que tem dentro do nosso coração. E aí vai dizer que eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como está o fogo, querido?
como está ardendo a chama do Senhor na sua vida. O fogo não se delega, o fogo não se entrega, o fogo é com você. Eu lembro que há alguns anos atrás, lá na Caixa, acontecia-se muito, né, e hoje em dia ainda acontecem algumas situações assim, em que uma pessoa, por exemplo, chega lá para pedir alguma coisa, e aí quem está atendendo fala assim, não, para. Isso que você precisa é com outra pessoa. Você aguarda que vai lá. Aí a pessoa chegava lá, começava a ser atendida, não, para. Isso aqui não é comigo, é com outra pessoa. E aí o que foi feito? Todo um trabalho na empresa. E aí eu lembro que mandaram fazer algumas etiquetas, alguns adesivos. Esse adesivo estava escrito assim, ó, isso é comigo. E todos os empregados precisavam colar aquele adesivo no peito. E a cada atendimento que ele fazia, ele precisava ter uma frase no seu coração que era, isso é comigo. E a missão era, independente do que o cliente pedir, você vai atender ele até o fim, porque isso é com você, isso é comigo. Ei, querido, a chama do fogo do Senhor é comigo, é com você, é conosco. Não delegue a chama do fogo do Senhor. Você vai precisar do fogo na hora que você estiver no alto do monte, para poder experimentar a provisão de Deus. E aí eu estava sentado semana passada lá no Semeando, lá no fundo. E eu comecei a perceber que nós tínhamos a lenha. A lenha somos nós mesmos, querido. Clamando num domingo pela manhã, o mover do Senhor no ano de 2020. Oferecendo os nossos corpos ali como um sacrifício vivo ao Senhor. E o fogo, cadê o fogo? O fogo é a presença do Senhor, que só quem estava lá vai saber. Se você não estava lá, querido, sinto muito. Que pena. Não se delega a chama. Fogo não se delega. Fogo é com você. O fogo é comigo. O fogo é conosco. E aí eu sentado. E aí o paizão deu um comando para a gente mudar a dinâmica daquele momento. E eu ouvi o clamor das pessoas, um clamando aqui, o outro chorando, se derramando ali. Eu falei, a lenha e a fogo. O fogo é conosco, queridos. E é tão interessante que essa questão da chama, do fogo, Paulo vai dizer para os tessalonicenses, para os irmãos lá da cidade de Tessalônica, não apaguem o vigor da chama do Senhor, do fogo do Espírito Santo na vida de vocês. E se Paulo vai alertar as pessoas sobre a importância de manter a chama viva, significa que dependendo da sua atitude, da minha atitude, o fogo do Senhor pode se apagar. E eu queria te lembrar, sem fogo não tem provisão. Eu quero provisão. Mantenha a chama do fogo do Senhor acesa na sua vida. Isso é comigo, isso é com você, isso é conosco. Agora, tudo bem, pastor, então nós temos a obediência, nós temos a lenha e nós temos o fogo. Resolveu, fechou, né? Nós temos os 3 elementos aqui, com esses 3 elementos já vai acontecer a provisão de Deus, correto? Não. Existe um 4º elemento, querido. Um 4º elemento que o próprio Isaac não estava enxergando ali. Porque no verso de número 7, Isaac disse ao seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E aí nós começamos a compreender
o coração de Abraão com a resposta dele. Respondeu a Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus mesmo há de prover. E os dois continuaram a caminhar juntos. Olha que interessante o verso de número 5. Eles ainda estão com os servos ali, e Abraão vai dar uma direção para os servos. Ele vai dizer assim: disse ele, que é Abraão, a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorar, voltarei. Fiquem aqui com o jumento e as coisas, porque eu vou ali com o rapaz, e depois de adorar, eu voltarei. É isso, queridos, que diz aí? Não. Abraão diz assim: depois de adorar, voltaremos. Ei, o que Abraão estava dizendo para eles é assim: olha, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu tenho certeza, não é dúvida, não é se Deus assim o quiser e permitir. Não, ele tinha uma convicção que ardia dentro do coração dele, que dizia assim: eu não sei o que vai acontecer no alto daquela montanha, mas eu sei que eu vou voltar para cá com o meu filho. Eu sei que eu vou voltar com ele. Isso, querido, está lá em Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Nós voltaremos. O Senhor há de prover um cordeiro. O quarto elemento para você provar da provisão de Deus é a fé. É a fé. Fé não é loteria bíblica, que diz assim: eu vou vivendo a minha vida, e se der certo, se for da vontade de Deus, isso virá, isso vai acontecer. Não, querido, fé é certeza, certeza. Eu tive momentos na minha vida em que eu tive experiências de fé. Uma delas foi quando paizão sofreu um ataque cardíaco. Eu lembro que nós reunimos a igreja à tarde para orar, e veio algo dentro do meu coração assim muito intenso, muito forte, que dizia assim: ele voltará em perfeitas condições. E aí a minha racionalidade falava assim: ei, foi muito tempo sem oxigênio no cérebro, e balela. Vai voltar em perfeitas condições. Ele vai voltar como antes. Ele voltou muito mais do que antes, queridos. Você está aqui hoje, e nós temos colhido o que o Senhor tem realizado através da vida de todos nós e através da vida dele. A fé é certeza, é convicção. É Paulo dizendo assim: eu estou bem certo. Ei, estar bem certo não é assim: talvez, pode ser, não sei se é bem desse jeito, mas Deus está no controle, então Ele vai fazer. Não, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Porque eu sei, todas as vezes, querido, que Paulo está trazendo essa expressão, ele está manifestando fé.
Fé não é dúvida, não é loteria, fé é a certeza. Ei, você quer provar da provisão de Deus? Tenha certeza no Deus que você serve. Creia nele, confie na força do seu grande poder. Eu estou passando por uma luta no meu trabalho, e eu vou orar, talvez se Deus quiser. Ei, confia nele, toque os céus com a sua fé, chame a atenção do Senhor, porque aquela mulher que se coloca diante de Jesus, e fala assim: cura minha filha, não é certo tirar o pão da mesa dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos, mas até mesmo os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos. E aí Jesus vai olhar para ela e falar assim: nem em Israel eu contemplei uma fé como a dessa mulher. Pode ir, a sua filha já está curada. Ei, está faltando fé, querido, para ver a provisão. E a gente volta no começo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus precisam, em primeiro lugar, crer que Ele existe. E a segunda coisa, que Ele é um Deus que tem prazer em abençoar, em presentear, em galardoar aqueles que o buscam. Se você não entendeu a sua identidade no Senhor, não existe fé, existe loteria gospel, existe um vai que dá certo, vai que é a vontade de Deus. Ei, confia no Senhor, confia de verdade, chega de loteria. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O Senhor tem abençoado o nosso ministério de louvor. Enquanto estava cantando a música aqui, eu estava pensando sobre essa ministração. E a música fala assim: creio em Jesus, em seu nome as doenças vão embora. Cegos podem ver, paralíticos andar, e Ele dá consolo àquele que chora. Ei, querido, fé é isso, fé é certeza. É tempo de crer, é tempo de crer de verdade, é tempo de ir mais profundo. Como que está a sua fé no poder de Deus? Em que você acredita? Em que você acredita? No seu trabalho? Você acredita na sua força? Você acredita na sua saúde? Na sua condição? No seu dinheiro? No seu nome? No bom nome? Meu nome não pode ser sujo. Ei, querido, não confie nem no seu nome, confie no Senhor. Confie no Senhor. Provisão vem. Claro que vem. Porque Abraão não para por ali, querido. Ele sobe aquele monte com seu filho do lado. E quando eles chegam ao lugar em que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo. Esse anjo está com letra maiúscula, não está? Então aqui, nós temos uma teofania, nós temos uma manifestação de Deus. Não é apenas um anjo, não é Gabriel, não é Miguel, não, é o próprio Deus
manifestado ali na presença de Abraão. E ele vai dizer: não lhe faça nada, agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Quantas pessoas querem viver nas suas vidas o verso de número 13? Eu quero chegar amanhã lá no meu trabalho e ver o carneiro preso pelos chifres. E aí eu te pergunto: existe obediência, existe lenha, existe fogo, existe fé, existe obediência, existe lenha, existe fogo, existe fé, porque se existe, você vai encontrar um carneiro amanhã lá no seu trabalho. Você vai encontrar ele lá amarrado pelo chifre. É impossível bater essa meta, fechamento do ano, não vai acontecer. Ei! Existe obediência, existe lenha, existe fogo, existe fé, você encontrará. Então Abraão foi lá pegá-lo e sacrificou o carneiro como holocausto no lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Em outras palavras, Jeová Jireh. Quantos de nós gostaríamos de dizer: o Senhor é provedor, o Senhor providenciou algo para a minha vida, para a minha casa. E algo mudou ali, porque por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Eu também creio que nós podemos fazer com que a casa do Senhor aqui, a nossa IVN, se torne um local em que vai se dizer: o Senhor proverá, o Senhor proverá. Mas talvez você não crê que isso tenha acontecido, porque falta uma dessas 4 partes, falta um desses elementos que a gente trabalhou nessa noite. Talvez a obediência, talvez está faltando mais lenha, está faltando fogo, está faltando fé.